Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E aproveitando, eu peço para você inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho, tá bom? Se você está na nossa rádio CBC Gospel ou na TV, seja bem-vindo também. Deus te abençoe. Você pode compartilhar também o link da rádio e da TV com seus amigos. Amém, querido? Vamos então para a nossa lição de hoje. Querido, a lição de hoje é a lição número 8 do dia 20 de agosto de 2023. E o tema é transgênero. Tá? Transgênero. Que transrealidade é essa? Vamos conhecer um pouco mais sobre este assunto à luz da palavra de Deus. O nosso textuário está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, que diz assim: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A verdade prática da lição, amados, é a seguinte: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Repetindo, a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Amém? Vamos para a nossa leitura bíblica, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e os versículos 18 a 25. Diz-nos assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora. Não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Oremos ao Senhor. Amado Deus e nosso Pai, Senhor da glória, muito obrigado pela Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações e nos abençoa. Querido Deus, em Tuas mãos estamos colocando nossas vidas e pedimos o discernimento da Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja, querido, o nome do Senhor nosso Deus. Eu creio que o Senhor vai abençoar-nos nesta lição, com certeza, amados. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse tema, né? Transgênero.
Que transrealidade é essa? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto, tá? Lembrando que a sexualidade bíblica, ela é heterossexual e biologicamente defendida conforme o sexo divinamente criado. Tá certo, querido? Então, amados, nós vivemos em um período em que o corpo humano e a sexualidade tornaram-se questões relevantes. Reina, amados, uma nova ortodoxia progressista que tem como projeto impor uma agenda desconstrucionista, né, de cima para baixo, negando assim a base biológica e também da fé, e revelando uma verdadeira agressão identitária, né? Então isso ocorre por quê? Porque há movimentos com embasamentos filosófico e crítico que recebem certas benevolências das mídias quanto à divulgação de suas agendas. Por isso, temos o objetivo de tratar esse assunto diante da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática na nossa vida cristã. E a lição de hoje tem 3 objetivos: explicar o fenômeno da transgeneridade, tá? Explicar, né, que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgêneros e transgêneros e a questão da sexualidade. Segundo, reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E terceiro, alencar os efeitos da ideologia transgênica. Tá certo, meu amado? Então, vamos para a nossa lição. Vamos, amados, estudar esta palavra, a palavra de Deus, conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Biblicamente, amados, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, trata desse assunto. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidades. Dentre elas está a transgeneridade. Então, nesta lição, nós veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. Então, a palavra-chave de hoje é transgênero. E o nosso primeiro tópico de hoje é compreendendo o pensamento da transgeneridade. Olha, querido. Primeiro ponto, a identidade de gênero. Queridos, o gênero identifica os seres inequívocos, do sexo masculino e feminino. Tá? Então, o gênero ele identifica os sexos de forma que não fique nenhuma dúvida. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento,
alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Então, nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Então, desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Segundo ponto, cisgênero e transgênero. Bom, nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgêneros e transgênero. Cisgênero refere-se à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher e o macho nascido com a genitália masculina que se reconhece homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com a genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. Então, o movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIA+. Então, essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Quer dizer que mesmo que alguém tenha nascido com a genitália masculina, pode decidir ser uma pessoa feminina. E o transgênero e sexualidade é o terceiro ponto. Transgênero e sexualidade. Bem, para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. A saber, a heterossexualidade, quando a atração é pelo gênero oposto. B, a homossexualidade, quando a atração é pelo mesmo gênero. C, a bissexualidade ou bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. D, assexual é quando inexiste atração por gênero algum. E a pansexual, quando a atração não depende de gênero. Então, além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Então, desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Queridos, o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento de identidade de gênero. Queridos, se a natureza é teológica ou teleológica, e o corpo humano é parte da natureza, então ele também é teleológico. O corpo tem um propósito intrínseco. E parte desse propósito é expresso como lei moral. Nós somos moralmente obrigados a tratar as pessoas de maneira que as ajude a cumprir o seu propósito.
Então, isso explica por que a moralidade bíblica não é arbitrária. A moralidade, amados, é o guia para se cumprir o propósito original de Deus para a humanidade. O manual de instruções para tornar-se o tipo de pessoa que Deus idealizou. O mapa para alcançar o telos humano. A ética cristã sempre leva em conta os fatos da biologia, seja falando do aborto, seja falando da sexualidade. A ética cristã respeita a teleologia da natureza e do corpo. Segundo ponto, segundo tópico, reafirmando a visão bíblica de gênero. Olha, vejamos a constituição biológica do hebraico Adão. O homem foi formado do pó úmido da terra. Nós podemos ver isso aqui em Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Aqui em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10:6, diz o seguinte: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que é o espírito e a alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é identificado pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que, na criação divina, os cromossomos sexuais determinam o sexo masculino, macho, tá? E determina o sexo feminino, fêmea. Então, a constituição moral, o homem, amados, foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus. Está aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Por isso, amados, no plano divino, os crentes precisam serem renovados segundo a semelhança moral original. Aqui em Efésios, Paulo fala no capítulo 4, 22 a 24, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa renovação
é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santidade do espírito, da alma e do corpo. Assim, amados, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Aqui em Êxodo 20:14 diz: não adulterarás, não adulterarás. E em Romanos capítulo 1, no versículo 26 e 27 diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varões com varões, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. A Bíblia, amados, ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo. Corpo este que é o templo, que é a morada do Espírito Santo. Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 18 ao 20, ele diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Porventura, proveniente de Deus, digo, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vossos corpos e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha, querido, então, a constituição moral, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, Deus o criou macho e fêmea. Deus também instituiu a sexualidade. Macho e fêmea os criou. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Está aqui em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Aqui em Mateus 19, versículo 4 ao 6, diz: eis, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê, amados, uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal, na procriação da espécie. Então, a união monogâmica e a heterossexual, tá? A união monogâmica e heterossexual configura o modelo da sexualidade.
Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, 3 e 4, diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Queridos, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e também da sexualidade. Então, queridos, no terceiro tópico da nossa lição, fala sobre efeitos da ideologia transgênero. Os efeitos dessa ideologia. Vimos aqui a depreciação da heterossexualidade. Nós vimos que no modelo da sexualidade nas Escrituras, o modelo é heterossexual. Aí nós vemos aqui, em Gênesis 2:24, que nós já lemos, deixará o varão a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa. Vemos Jesus falando aqui, em Mateus capítulo 19, versículo 5, e diz: portanto, deixará o homem a pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Então, no entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Então, é uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então, nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Queridos, a construção de narrativas. Veja, militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou se sentir mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Então, nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e de adolescentes. Então, na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero com mente, do gênero, com o sexo anatômico, que é o corpo. Então, esses conflitos precisam serem alinhados pelo gênero, com relação ao sexo anatômico do corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebros masculinizados.
A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa e muito menos bíblicas. E a linguagem neutra? O movimento LGBTQIA, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária da linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na linguagem portuguesa, o gênero neutro é absolvido pelo masculino. Isso, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homem ou homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A, E, O na pretensão de neutralizar o gênero. Então, desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Olha o que Isaías fala aqui no capítulo 5, 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Amados, os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Para concluir, o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gêneros e de anatomia sexual humana, ou seja, o masculino, que é o macho, e o feminino, que é a fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus, amados, ela permanece. A palavra de Deus, ela é imutável. E nós cristãos permanecemos fiéis à palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Então, o que a Bíblia nos ensina, isso será para as nossas vidas. Vamos revisar aqui a nossa lição? Primeiro ponto. O que o gênero identifica? Bem, o gênero identifica os seres inequívocos, do sexo masculino e feminino. E o que significa cisgênero? Isso refere-se à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. É mulher mesmo? É homem mesmo. O que é o corpo físico em relação às partes imateriais do ser humano? Muito bem. O que o corpo físico é em relação às partes imateriais do ser humano? O corpo físico, ele é um invólucro, né, das partes imateriais, tá? É como um envelope, e dentro dela há uma carta, né? Então, o envelope é o invólucro do conteúdo que está ali dentro. O que sempre faz parte da criação original de Deus? Olha, sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Dá para citar pelo menos um dado do estudo
de pediatria americana, que contraria a ideia do redirecionamento sexual, né? Bem, nós aprendemos que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico do corpo e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Então, esses conflitos da mente precisam ser corrigidos de acordo com a anatomia do corpo. Tá certo, querido? Então, meu amado, aqui chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E eu quero agradecer você que acompanhou a gente até esse momento. Muito obrigado. Deus te abençoe. E quero fazer um convite para você. Olha, daqui a pouco, às 7h30 da manhã, eu estou no templo sede da Comunidade Batista Cristã, ministrando essa mesma lição presencial, ali com vários alunos, e vai ser uma bênção. Se você quiser estar lá com a gente, vai ser um prazer. E à noite, às 19 horas, nós estamos num grande abençoado culto, tá, da família. Se você quiser participar, vai ser um prazer ter você ali com a gente. Tá bom, meu amado? Então, fica na paz de Cristo e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma escola bíblica dominical, pelo rádio, pela TV e aqui pelo YouTube. Pai, abre nossas mentes e nos permite entender o que estudamos hoje. E abençoa todos que visualizaram este vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nosso endereço está na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luiz de Chaves, aqui em Santo Antônio do Tauá. Nós somos a Comunidade Batista Cristã. Faça-nos uma visita, nos dê a satisfação de ter você conosco. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e a paz de Cristo. Amém?